Olá pessoal, eu sou o Vitor e eu tenho um canal aqui no YouTube com algumas dicas que eu preparo para o pessoal que estuda inglês, para o pessoal que se interessa por inglês. E nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre uma das coisas que mais me perguntam por aí, que é como estudar inglês com música. Todo mundo sabe que existe uma forma, todo mundo sabe que existem várias pessoas que nunca estudaram inglês, falam inglês e quando te dizem que aprenderam aquilo através da música. E isso é muito possível. E eu sou basicamente um desses casos. Eu só fui estudar inglês formalmente, talvez na faculdade. Eu tive inglês na escola, mas é aquele inglês da escola que todo mundo sempre teve e nunca deu em nada. Mas eu sempre fui muito fã de música. Então, desde pequeno, eu sempre curti muito música, principalmente música internacional. Eu era fã de divas quando eu era pequeno. Vou deixar vocês pensarem um pouco. Então eu escutava, por exemplo, a Celine Dion, eu escutava Whitney Houston, eu escutava Sandy cantando em inglês, eu escutava as boy bands americanas, eu escutava todo aquele pop que estava rolando naquela época, que estava sendo divulgado naquela época, e eu gostava muito. E eu gostava principalmente de tentar cantar, né? A minha vontade maior era conseguir cantar as músicas e parecer legal. Enfim, eu sempre gostei muito disso, então nesse vídeo nós vamos falar rapidamente de como aprender inglês com música, como pelo menos tornar isso uma prática que faça sentido para você. Então aqui vão algumas dicas, são 5 dicas. Aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos, o que poderia te ajudar a aprender inglês, a entender melhor inglês. Ok, a primeira dica é: busque artistas com os quais você se identifica. Eu lembro que o que eu mais achava entediante em relação a aulas de inglês, eu fui professor por muitos anos, é você acabar escolhendo uma música que não é necessariamente do gosto do seu aluno. Então, às vezes você acaba sendo exposto a uma situação onde você tem que aprender inglês com uma música específica e você não gosta daquele artista, você não aguenta aquela voz, você não... Imagina que você tem um professor que vai colocar um cantor que você não gosta, uma banda, um professor que gosta muito de rock and roll, por exemplo, e vai colocar uma banda de rock e você não estava afim de ouvir rock naquele momento, você não curte isso. Ou o contrário, né? Você é muito fã de rock e o seu professor vai chegar com um pop. Acontece muito de você encontrar sites na internet que indicam para você quais são as músicas mais fáceis para você estudar inglês. Mas não caia nessa, porque você vai acabar se entediando, você vai acabar não gostando da prática. Porque às vezes ele vai te recomendar Beatles, ele vai te recomendar U2, porque são bandas fáceis, mas você na verdade não curte o som dessas bandas. E o lance aqui é a repetição, a habilidade de você conseguir ouvir aquele artista mais de uma vez, porque você vai fazer um exercício ali. Então, pense, não importa o nível de dificuldade, pense em artistas que cantam em inglês, bandas que cantam em inglês, que você curta o som, que você possa escutar várias vezes, que você já escuta várias vezes sem estar estudando. Estudando, então, não vai ser um problema. A segunda dica é: ouça as músicas com as letras. Isso é muito importante. E é um exercício tão interessante, daí você pode fazer ele de várias formas. Imagina só, você vai ouvir a música e você vai acompanhar com a letra e você não vai cantar. Você vai só deixar a sua mente fazendo ali as conexões com o que está rolando de som e o que você está vendo na imagem. Depois você ouve de novo e daí você vai começar a cantar, tentando fazer sentido, tentando fazer as conexões. É muito importante que você preste atenção nas conexões entre as palavras quando você está aprendendo inglês com música. A pronúncia nem sempre é tão confiável, porque lembre que é uma música, ela está sendo cantada. Mas você vê as conexões, você vê a fluência, a rapidez com que algo é dito, isso é muito interessante. E quando você tem a letra na mão, fica muito mais fácil. Então, escute, a dica 2 é: escute as músicas com as letras. A dica 3 é: ouça as músicas sem as letras. Muito interessante fazer isso também. Depois de você ter feito algumas vezes com a letra,
Ou se você quiser se desafiar e ir direto para essa dica 3, você pode, por exemplo, ouvir a música e tentar anotar quais são as palavras que você consegue reconhecer ali. O que você consegue formar de ideia. Eu já tentei fazer isso com músicas que eu estava ouvindo pela primeira vez ou pela segunda vez e eu queria anotar quais eram as ideias principais. Nem que for uma anotação mental, assim, você não precisa... Tem gente que é mais organizado, que gosta de escrever, tem um caderninho que anota os pensamentos. Tem gente como eu que simplesmente fica perdido num mundo de pensamentos e eu resolvo tudo aqui mesmo, na minha tela mental. Então, se você quiser ficar tentando adivinhar, se você quiser ficar tentando entender quais são, o que está sendo cantado naquela música, tenta fazer. Escuta a música sem a letra. Esse é um exercício muito interessante. Um quarto desafio para você é justamente o desafiar-se, né? É você pegar uma música, por exemplo, que é muito difícil, que você não entende nada, e você colocar na cabeça que você vai conseguir cantar aquela música, que você vai conseguir fazer a pronúncia correta, que você vai conseguir entender o que está sendo falado ali. É muito interessante, a gente tem a gente ganha a autoestima quando a gente adquire esse conhecimento e essa autossuficiência. Para mim, inglês é muito sobre autossuficiência, sobre você conseguir se comunicar sem barreiras, né? Então, desafie-se, pegue uma letra de uma música, pegue uma música que você acha complicado e você desafia-se a entendê-la inteira, a cantá-la inteira. E, por último, uma das coisas que eu considero mais importante e que tem que ser aplicado a todas as dicas é divirta-se. É muito importante que você se divirta estudando inglês. Se você se divertir, você vai longe, você vai conseguir chegar onde você quer. Se for um hábito muito entediante, ele vai sumir da sua rotina. Então, insere o inglês em momentos que ele não vai te atrapalhar. Insere o inglês em momentos que ele vai te entreter. Então, séries, músicas, às vezes, enfim, jogos em inglês. Tem aplicativos diversos na internet que tornam o aprendizado de inglês mais suave. Então, use o inglês no seu dia a dia. Escute pela manhã alguma coisa, faça alguma coisa à noite, vai tomar banho ouvindo a música que você já quer fazer um exercício à noite. Enfim, eu fico pensando em 1 milhão de coisas, porque quando eu aprendi inglês, e eu aprendi inglês sozinho, eu fazia tudo isso. E eu faço às vezes ainda até hoje. Então, se essas dicas puderem te ajudar, eu ficarei feliz. Aqui embaixo você vai encontrar um artigo sobre isso que eu escrevi e você pode visitar o site da Geek, onde você vai encontrar mais dicas. So, see you next time!